Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Hoje iremos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Trabalhadores da Última Hora. Mas antes, e como já é habitual, vamos fazer uma breve prece que nos ajudará a nos apaziguarmos, a preparar a nossa mente e abrir o nosso coração para recebermos mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus. Pai, infinita bondade, misericórdia e justiça, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, dispostos a aprender mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus. Que nos sintamos envolvidos pela paz do Mestre e principalmente, Pai, que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para o nosso bem e pelo bem do nosso próximo. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Fiquem conosco, hoje e sempre. Em preleções anteriores e em repetidas oportunidades, nós temos tratado sobre a importância relativa que os bens materiais têm em relação aos bens espirituais. Relativa no sentido de que os bens materiais são apenas ferramentas que Deus põe em nossas mãos para que as utilizemos de forma correta, responsável, consciente e fundamentalmente em linha com a lei divina, para que isto propicie sempre a nossa evolução espiritual. De fato, esse é um dos grandes desafios para o ser humano, porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a posse de riquezas materiais facilita escorregões e quedas em vícios e paixões que interferem de forma negativa com o processo de evolução espiritual. O evangelista Mateus relata no capítulo 19 que Jesus estava no meio do povo quando um jovem se aproximou dele e lhe perguntou o que deve ser feito para alcançar a vida eterna, além de cumprir com os mandamentos da lei de Moisés. Quando Jesus lhe disse, com outras palavras, que para isto ele devia se desligar das suas preocupações com as posses materiais e seguir os seus ensinamentos morais para crescer espiritualmente, o jovem ficou triste e foi embora. E foi a raiz deste episódio que o Mestre passou aos seus discípulos mais uma das suas divinas lições, explicando sobre os esforços que o rico deve fazer para o bom uso da riqueza que Deus permitiu que ele conseguisse, e não se deixar levar pelo egoísmo. E isto foi colocado por Jesus na forma de uma imagem, quando ele disse que é mais fácil que passe uma corda grossa, um camelo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ou seja, que um rico alcance o estado de perfeição relativa que surge da harmonia do espírito com a lei divina. E frente ao espanto que os discípulos manifestaram frente a este grande desafio, Jesus continua a sua fala, não só confirmando estes conceitos, mas, ao mesmo tempo, acalmando os seus queridos amigos, quando os colocou como exemplo, ao lembrá-los de que eles próprios tinham decidido segui-lo, deixando para trás as suas casas, as suas famílias, as suas propriedades. E Jesus finaliza esta fala dizendo que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Esta frase deve ter deixado os discípulos ainda mais confusos, já que o Mestre apelou ao recurso da parábola para esclarecer o sentido desta última frase sua. E é aí que aparece uma das mais famosas parábolas de Jesus, a parábola dos trabalhadores da última hora, ou, como também é conhecida, a parábola dos trabalhadores da vinha, que é apresentada no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nos versículos 1 a 16. E esta parábola de Jesus diz assim: O reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família,
que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de ficar acordado com os trabalhadores, que pagaria 1 denário a cada um por dia, os enviou para sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que estavam de pé na praça, desocupados, lhes disse: Ide vós também para minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O homem saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e procedeu da mesma forma. Saindo mais uma vez na 10ª hora do dia, o homem encontrou ainda outros que estavam desocupados e disse para eles: Por que ficastes de pé, aqui, o dia inteiro, desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O homem então lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Chegado o fim da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que tinham chegado na 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo depois os primeiros, pensaram que iam receber mais, porém, eles também receberam 1 denário cada um. Ao receber o salário, se queixaram ao dono da vinha, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Respondendo, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não estou sendo injusto contigo. Não concordaste comigo em receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? O teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A modo de esclarecimento sobre as diversas horas mencionadas nesta parábola, nos povos da antiguidade, que ainda não dispunham de um sistema mais preciso de medida do tempo, a contagem das horas era bem diferente da atual. As horas eram marcadas a partir do nascer do sol, que era considerada a primeira hora e estava entre as 6 e 7 horas da manhã, e se encerravam com o pôr do sol, que ocorria por volta das 6 horas da noite. Ou seja, o dia tinha 12 horas. Então, lembrando os tempos mencionados na parábola, o senhor da vinha saiu para contratar trabalhadores na primeira hora do dia, que seria entre as 6 e as 7 da manhã, na terceira, que seria por volta das 9 horas da manhã, na hora sexta, por volta do meio-dia, na hora nona, às 3 horas da tarde, e na 10ª hora do dia, que era às 5 da tarde. Pois bem, de forma literal, a compreensão desta parábola apresenta-nos alguns desafios. Nós mesmos podemos nos sentir solidários com as reclamações dos operários que trabalhavam desde o nascer do dia para ganhar esse denário. É evidente que o proprietário pode ser generoso com os que trabalharam apenas 1 hora. É o seu direito. Mas não há também uma questão de justiça? Será que Jesus, estaria a favor de uma injustiça? A resposta é obviamente não. Nós não conseguimos entender como o espírito mais elevado que já esteve entre nós poderia justificar ou defender um ato injusto. Concluímos então que, como acontece com muitas outras parábolas, nós não podemos nos limitar à letra da fala do Mestre, mas precisamos analisar este ensinamento quanto à sua profundidade e verdadeiro alcance, a fim de podermos compreender a mensagem e desfazer aquela impressão de injustiça que à primeira vista esta parábola nos provoca. Jesus começa a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Então, para que possamos compreender um conceito tão elevado como o reino dos céus, que, como já dissemos, é aquele estado de felicidade verdadeira que resulta do perfeito ajuste do espírito à lei divina,
O mestre procura exemplos do dia a dia, do mundo material, situações corriqueiras. Desta forma, a situação em que o mestre coloca um pai de família, dono de uma vinha, devemos inseri-la na verdadeira condição de reino dos céus. Ou seja, Jesus está nos falando de Deus. E a vinha é o nosso universo, onde nós, os operários da parábola, precisamos trabalhar para aprender, para corrigir as nossas imperfeições, para nos aperfeiçoarmos, para nos ajustarmos à lei divina. Em uma palavra, para evoluir. A parábola nos mostra como Deus, na sua bondade infinita, vem nos buscar para a realização do trabalho edificante. E Ele não nos chama só uma vez. Ele o faz o tempo todo, em todas as horas, da primeira à 11ª hora da parábola. E como na parábola, alguns espíritos começam mais cedo do que outros. Aquele trabalho de endereçar a sua existência para o caminho do bem. Agora, nós podemos nos perguntar, por que não acogem todos ao primeiro chamado do Pai? Porque alguns demoram mais do que outros em despertar para a realidade do Espírito. A parábola é altamente consoladora no sentido de nos ensinar que não importa a hora em que aceitamos a chamada do Pai para o nosso definitivo ajuste às suas leis. O fundamental é o afinco, é a convicção com que trabalhamos no nosso burilamento espiritual, ou seja, na nossa reforma íntima. Como o Espírito de Verdade nos diz neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Por outro lado, assim como alguns dos trabalhadores da parábola precisaram trabalhar mais tempo do que outros para ganhar o denário, alguns espíritos precisam fazer maiores esforços do que outros para poder alcançar o reino dos céus. Entretanto, no fim, todos receberão o mesmo prêmio, que é a plenitude espiritual. Como o espírito Kairbar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, nos ensina através do seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nesta parábola, pelo que se depreende, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade e ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Ou seja, toda criatura que se esforçar para se regenerar e adquirir virtudes, alcançará essa plenitude espiritual que a colocará na posição de confiável ferramenta nas mãos de Deus para contribuir com a sua obra. No livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, no capítulo Parábola dos Trabalhadores e das Diversas Horas do Dia, o autor ressalta que neste texto evangélico se confirma, ainda que de forma velada, a doutrina reencarnacionista. Continua o autor explicando que os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos ou desvios, lograram em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Assim se explica por que os primeiros poderão ser dos últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Já no final da parábola, cabe perguntar qual é o sentido das palavras que o Senhor da vinha deu como resposta ao trabalhador da primeira hora
que reclamo pelo salário? O teu olho é mau porque eu sou bom? Olho mau, mal olhado e olho gordo são expressões de uma crença folclórica muito antiga, presente em vários povos, que relacionava a inveja de um indivíduo ao seu olhar. Assim, segundo Carvar Schutel, a fala do Senhor da vinha, o teu olho é mau porque eu sou bom, refere-se aos invejosos, que cuidam mais de si próprios que da coletividade. Os personalistas, os egoístas que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e as querem todas para si. Ou seja, do ponto de vista moral, esse trabalhador deverá ainda continuar a se esforçar para melhorar o seu grau de adiantamento e de compreensão da lei do amor. Em resumo, a história da parábola de Jesus, que Jesus conta aos seus discípulos, é, parafraseando Rodolfo Caligares, um cântico de esperança para todos. Nela, Jesus nos lembra que todos somos convidados a trabalhar na sua seara e que, independentemente do momento em que nós aceitamos esse convite, a recompensa é garantida. Deus sempre nos convoca ao trabalho edificante e à prática do bem, mas, por causa da nossa pequenez, da nossa ignorância, da falta de entendimento das suas leis, nós nem sempre estamos de prontidão e com boa vontade para atender ao seu chamado. Nosso destino é a felicidade verdadeira, aquela que resulta dos nossos esforços em prol da nossa evolução espiritual. Mas enquanto alguns estão sempre dispostos ao trabalho para alcançá-la, outros demoram demais para despertar e assumir esse compromisso. Entretanto, todos somos agraciados na mesma intensidade pela bondade e misericórdia infinitas do Pai. Ou seja, os filhos que levam mais tempo para despertar a realidade do Espírito desfrutam das benesses da plenitude do Espírito no mesmo grau que os trabalhadores que conseguiram atingir mais cedo o grau de adiantamento superior. Assim, repetindo a fala do Espírito da Verdade, nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, meus irmãos, vamos aceitar quanto antes o convite do Pai para trabalhar na sua santa vinha e assim nos fazermos justos merecedores do salário da felicidade plena que somente os espíritos adiantados podem desfrutar. E agora, então, meus irmãos, para finalizar o nosso encontro e aproveitando a nossa sintonia com a espiritualidade superior, convido a todos para fazermos a nossa habitual vibração. Então, com os pensamentos elevados no Pai, aurindo da sua infinita bondade e misericórdia, de alguma forma imaginando a figura sempre radiante do nosso Mestre Jesus, sentindo os seus melhores eflúvios, os seus melhores fluidos, sentindo o seu amor incondicional, vamos de alguma forma espelhar esses sentimentos, extravasar os nossos melhores sentimentos e fluidos em favor do nosso próximo. Vamos, primeiramente, pensar e vibrar com muito amor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles com os quais compartilhamos o nosso dia a dia, o nosso lar. Vibremos por esses seres queridos com muito carinho, com muito amor.
Agora vamos nos lembrar de alguém que porventura tenha nos solicitado uma vibração, ou de alguém que nós sabemos da sua situação difícil, de alguém que está passando por grandes provações, de alguém que está sofrendo com dores, de alguém que está se sentindo sozinho, desamparado. Vamos vibrar por esse irmão com muito amor, com muito carinho. Vamos trazê-lo para o nosso peito, abraçá-lo com o melhor dos nossos sentimentos. Vibremos por essa criatura com muito amor. E agora vamos vibrar, vamos aumentar o nosso raio de vibração, vamos abraçar a nossa cidade, o nosso país. Vamos abraçar o planeta com todos os irmãos. Vamos vibrar pela população da Terra. Vamos externar os nossos melhores sentimentos de paz, de fraternidade. Vamos pedir ao Pai que ilumine aqueles que nos governam, da mesma forma que aqueles que são governados estejam imbuídos de um espírito de fraternidade, de tolerância e de fé. Vivremos pelo nosso planeta com muito carinho. Pai, nós te agradecemos essa santa oportunidade que nós tivemos de receber mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Pai, pedimos que possamos apreender esses conceitos, essas considerações, mas principalmente que consigamos levar isso para o nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, para que possamos estar dentro da sua lei e caminhar de acordo com os desígnios do nosso irmão maior, Jesus. Então, meus amigos, sendo só por hoje, eu agradeço a atenção de todos e me despeço desejando a todos muita saúde, fé e paz no Cristo. E até o nosso próximo encontro.